Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Os últimos dias foram marcados por preços menores no mercado da batata. Em São Paulo, por exemplo, a saca da Ágata Especial ficou 16% mais barata na reta final de junho, vendida a R$ 63,00, informa o CPEA. A demanda menor comum em todo o fim de mês ajuda a explicar o recuo. Problemas climáticos, porém, como a volta da chuva em algumas regiões produtoras e até a ocorrência de geadas, podem travar a colheita, causar perdas no campo e fazer o preço da batata voltar a subir. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O percentual de famílias endividadas subiu pelo quinto mês seguido no Brasil. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, 78,4% das famílias brasileiras terminaram o mês de junho com dívidas a vencer. No mês de maio, o índice foi de 78,2%. E apesar do avanço em relação ao quinto mês de 2025, o índice registrado em junho é inferior ao registrado em junho do ano passado, que foi de 78,8%. E não houve piora nos indicadores de inadimplência na comparação mensal. 29,5% dos lares segue com contas em atraso. Ainda de acordo com a CNC, o tempo de endividamento tem diminuído. O comprometimento com dívidas de prazo de mais de um ano caiu pelo sexto mês seguido para 32,2%, atingindo assim o menor nível desde março do ano passado. A maior concentração de dívidas está agora em até 6 meses. Também caiu o tempo de inadimplência. As famílias com contas vencidas há mais de 90 dias representam agora 47,3%, o que reduziu o tempo médio das dívidas em atraso para 64,1 dias. No mês de maio, a média constatada foi de 64,3 dias. Da Rádio 2, Milena Abreu. Candidatos que querem isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado, CNU, têm até às 11h59 da noite desta terça-feira, 8 de julho, para fazer o pedido. A taxa do certame é de R$ 70,00 e quem se inscreveu ou ainda for se inscrever deve pagar até o dia 21 de julho. No entanto, aqueles que se encaixam nos critérios podem pedir gratuidade. O pedido deve ser feito direto na página do CNU na internet, usando login e senha do gov.br. Podem pedir o benefício pessoas inscritas no CadÚnico, doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde, bolsistas do ProUni e estudantes financiados pelo FIES.
O resultado preliminar dos pedidos de isenção sai no dia 10 de julho. Quem tiver o pedido negado vai poder recorrer em até 2 dias úteis. A resposta final está marcada para dia 18 de julho. Lembrando que a edição 2025 do CNU tem 3.652 vagas em 32 órgãos. As provas serão em 2 fases, uma objetiva em outubro e outra dissertativa em dezembro. As inscrições para o certame vão até 20 de julho. Da Rádio 2, Milena Abreu. A partir de agora, os planos de saúde vão ter que informar por escrito as negativas de cobertura, e isso deve ocorrer mesmo quando não for solicitado pelo beneficiário. A determinação está em uma nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que começou a valer este mês. De acordo com a ANS, a proposta é melhorar a experiência do consumidor junto aos canais de atendimento das operadoras. Algumas regras já existiam desde 2016. A diferença é que agora elas se tornaram mais claras, segundo a agência. O consumidor pode acompanhar a solicitação feita até obter uma resposta conclusiva e fundamentada. Nos casos de urgência e emergência, o prazo para atendimento pelo plano de saúde é imediato. Para cirurgias de alta complexidade ou internação eletiva, esse período é de 10 dias. Para outros procedimentos, o prazo é de 5 dias úteis. A ANS informa que a operadora não vai poder usar termos genéricos, como em análise ou em processamento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O brasileiro investiu mais do que sacou da poupança no 6º mês do ano. Em junho, a entrada líquida, ou seja, a diferença entre o que os investidores depositaram e o que eles retiraram, chegou a 2 bilhões e 100 milhões de reais. De acordo com dados do Banco Central, foram aplicados 365 bilhões e 700 milhões contra saques de 363 bilhões e 500 milhões de reais. Foi o 2º mês seguido de resultados positivos na poupança, após os 4 primeiros meses do ano fechando no vermelho, ou seja, com mais saques do que depósitos. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central, os rendimentos creditados nas contas da poupança somaram 6 bilhões e 400 milhões de reais em junho. A poupança terminou o mês com saldo de pouco mais de 1 trilhão de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. A produção brasileira de soja vai mesmo se recuperar no ciclo 24-25. Ela encolheu quase 5% na safra anterior, mas deve aumentar 15% na atual. A Conab fala em uma colheita total de quase 170 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde. Caso ela se confirme, será puxada por aumentos da área de cultivo e principalmente do rendimento das lavouras, que com um clima mais favorável vai fechar a safra acima de 3,5 toneladas por hectare. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O preço do trigo tem caído no campo, porém em ritmo lento. Balanço do CPEA indica que a tonelada é vendida pouco abaixo dos R$ 1.500 no Paraná e na casa de R$ 1.300 no Rio Grande do Sul. A tendência, por enquanto, é que a safra deste ano, que começa nas próximas semanas, seja maior, o que poderia puxar os preços para baixo com mais força. Porém, há preocupação com as chuvas no Rio Grande do Sul, que fizeram muita lavoura ter que ser replantada e podem mudar o resultado final da colheita. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Companhias aéreas aumentam a oferta de voos para este mês de férias escolares, a alta de 6% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, com base em dados da ANAC, estão previstos neste mês 68.300 voos no mercado nacional. Já no mercado internacional,
a oferta de assentos em voos aumentou 27% em comparação com julho de 2024. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas atribui essa alta à inclusão de novas rotas e voos extras. Já no mercado doméstico, a expansão é justificada pelas rotas com origem ou destino nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, mas também com destaque para o Nordeste. Fora do Brasil, Argentina e Chile são os destinos com maior demanda, mas houve uma alta de 6,8% no número de assentos para os Estados Unidos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Atenção se você é advogado ou advogada, dono ou dona de pequeno escritório e está em busca de apoio para organizar, comunicar e expandir as atividades do seu negócio. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, está organizando a primeira edição da Aceleradora de Escritórios Experience. O evento é uma versão intensiva e imersiva do programa Aceleradora de Escritórios de Advocacia, que teve 3 edições em 2024 e ajudou dezenas de profissionais a transformar sua atuação na área. A Aceleradora de Escritórios Experience será nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto. O projeto é voltado especialmente para quem deseja desenvolver habilidades empreendedoras, melhorar a gestão e ampliar a presença no mercado, como detalha a vice-presidente da Ordem Paulista, Daniela Magalhães. O que a gente percebeu com as últimas 3 edições da Aceleradora de Escritórios de Advocacia que realizamos no ano passado é que a OAB, apoiando esses pequenos escritórios, eles conseguem encontrar um rumo para crescer rápido, ser mais eficiente. A ideia é oferecer em 3 dias o conteúdo equivalente a 3 meses de curso. A Aceleradora Experience vem depois do sucesso da aceleradora propriamente dita, que é a edição original, para apenas 30 inscritos e com a duração de 3 meses. A Aceleradora Experience agora ela é expandida, ela busca atender agora 300 advogados e advogadas de todo o nosso estado de São Paulo, numa super imersão de 3 dias, que são divididos da seguinte forma: no primeiro dia, a gente trata de cultura empreendedora. No segundo dia, gestão de escritórios e no último dia, marketing e negócios. E como é um programa de aceleração, lógico que ele tem muito networking, muita conexão, muita tecnologia. Segundo Daniela Magalhães, o evento abre oficialmente o mês da advocacia, comemorado em agosto. Além disso, reforça o compromisso da OAB São Paulo com a atualização profissional, a valorização da categoria e o estímulo à inovação. A importância de fomentar a cultura empreendedora na advocacia paulista decorre da necessidade de compreensão de que o mundo mudou. O mundo mudou, a advocacia está mudando e, diante dessa mudança, a gente precisa entregar e apoiar a advocacia com novas ferramentas do exercício da nossa profissão. E ver o nosso escritório como realmente uma entidade empreendedora é fundamental. Repetindo então para quem se interessou e quer se programar, o projeto Aceleradora de Escritórios Experience será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto na sede da OAB São Paulo, na capital paulista. As inscrições podem ser feitas no site oabsp.org.br. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A produção brasileira de soja vai mesmo se recuperar no ciclo 24-25. Ela encolheu quase 5% na safra anterior, mas deve aumentar 15% na atual. A Conab fala em uma colheita total de quase 170 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde. Caso ela se confirme, será puxada por aumentos da área de cultivo e principalmente do rendimento das lavouras, que com um clima mais favorável vai fechar a safra acima de 3,5 toneladas por hectare.
Os últimos dias foram marcados por preços menores no mercado da batata. Em São Paulo, por exemplo, a saca da Ágata Especial ficou 16% mais barata na reta final de junho, vendida a R$ 63,00, informa o CPEA. A demanda menor comum em todo o fim de mês ajuda a explicar o recuo. Problemas climáticos, porém, como a volta da chuva em algumas regiões produtoras e até a ocorrência de geadas, podem travar a colheita, causar perdas no campo e fazer o preço da batata voltar a subir. O preço do trigo tem caído no campo, porém em ritmo lento. Balanço do CPEA indica que a tonelada é vendida pouco abaixo dos R$ 1.500 no Paraná e na casa de R$ 1.300 no Rio Grande do Sul. A tendência, por enquanto, é que a safra deste ano, que começa nas próximas semanas, seja maior, o que poderia puxar os preços para baixo com mais força. Porém, há preocupação com as chuvas no Rio Grande do Sul, que fizeram muita lavoura ter que ser replantada e podem mudar o resultado final da colheita. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Terça-feira, 8 de julho de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo. Destaque internacional. O verão europeu chegou com força e fez história. Barcelona registrou o mês de junho mais quente em mais de 100 anos. A Espanha vive sua primeira grande onda de calor do ano e cidades que costumam escapar das temperaturas extremas agora enfrentam calorão sem precedentes. Em Portugal, o termômetro bateu 46,6 graus, quebrando o recorde histórico. Na França, o alerta é vermelho máximo. A previsão é de 40 graus em Paris e mais de 1.300 escolas estão sendo fechadas por causa do calor. Até a Torre Eiffel chegou a interromper o acesso ao topo. Já voltou a funcionar, mas o clima continua preocupando. A Agência Meteorológica do país alerta para o risco elevado de incêndios florestais por causa da seca e do calor extremo. E a previsão para os próximos anos não é nada animadora. Especialistas alertam que verões ainda mais quentes estão por vir. Na França, por exemplo, a temperatura média pode subir até 4 graus até o fim do século, com ondas de calor mais longas e intensas. O futuro aponta para um continente mais seco, mais quente e com desafios ambientais ainda maiores. Eu sou Kleber Salles e esta foi mais uma edição do nosso InfoNews que volta daqui a pouco. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas informações do esporte você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Eu sou Kleber Salles, hoje terça-feira, hoje 8 de julho de 2025 e a Cátia Aveiro, sabe quem que é a Cátia Aveiro? Irmã de Cristiano Ronaldo. Rapaz, ela ficou brava de novo. Eu dei a notícia aqui esses dias, que ela tinha se irritado com jornalistas brasileiros por ficarem especulando se ele vinha jogar no Brasil e tudo, mas ela saiu de novo em defesa do irmão, viu? Ela saiu em defesa de Cristiano Ronaldo após críticas por sua ausência no funeral de Diogo Jota, que morreu com o irmão em um acidente de carro na Espanha. A cerimônia ocorreu em Portugal, em Gondomar, com presença de outros jogadores da seleção, e Kátia classificou as cobranças como fanatismo, afirmando que a decisão do irmão foi sábia, relembrando o sofrimento da família no funeral do pai em 2005. Ela criticou o foco da mídia em Ronaldo em vez de respeitar o luto da família Jota, chamando a situação de vergonhosa. Apesar de não comparecer, CR7 prestou
homenagem nas redes sociais e entrou em contato com a família, oferecendo apoio. Tá certo, né? E o pessoal, às vezes, né, só pelo fato dele não ter comparecido ali no local, não quer dizer que ele não tenha, né, sofrido também, ficado impactado, né? Gente, cada caso é um caso, né? Pessoal da internet, infelizmente, são os juízes da internet, né? Complicado mesmo, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Olá, ótima terça-feira para você. Hoje, 8 de julho de 2025, chegando o Hora do Consumidor com a pergunta da Aline Castro de Teresina. Olá, pessoal do Hora do Consumidor. Fiz uma assinatura anual de streaming, mas depois de 3 meses o serviço foi descontinuado. Que coisa, hein? A empresa não quer devolver o valor. Isso é legal? Obrigado, Aline, né, pela sua participação. Olha, isso não é legal. De acordo com o artigo 20 do CDC, se o serviço for interrompido ou não for prestado adequadamente, o consumidor tem direito ao ressarcimento proporcional ou total, dependendo do caso, viu? Como o serviço foi encerrado antes do fim do contrato, você deve receber a parte do valor referente ao período não utilizado, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, minha amiga, e a gente volta com mais esclarecimentos a qualquer momento aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo o que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Vamos que vamos! Mais informações sobre dicas financeiras aqui na programação da número 1. E olha, meu povo, a gente sabe que tem que pagar alguma coisa ou outra, aquele boleto, enfim. Mas a gente confia muito na contabilidade mental. Tem gente que analisa o orçamento só na base do pensamento. E aí, acha que vai dar. Sempre a gente dá um jeitinho. Aí usa um cartão, aproveita os 10 dias sem juros, pede um trocado emprestado. Pois é. E tem alguns anos, tem algumas fases da vida que serve para provar que nem sempre o jeitinho funciona. É fundamental ter uma reserva, planejamento consciente e muito prático. Pode ser chato? Até pode. Porém, mais chato ainda é você trabalhar para não ver a cor do seu dinheiro. Isso ninguém merece, né? Então, bora fazer um exercício prático. Que tal pensar qual é a despesa que vem pontualmente e que te tira do eixo? Pode ser o IPVA, o seguro, as férias, viagem, reforma, matrícula escolar, material escolar. Quais são os valores destes gastos pontuais? E se você separasse um pouquinho todo mês, para quando chegasse a hora do IPVA, você não ficasse aí, suando frio para ver como vai fazer para pagar? Pra que dar um jeitinho? Se programa, beleza? Dica de hoje para você na número 1. Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O WhatsApp parou de funcionar em 16 modelos de celulares desde o dia 1º de julho. A decisão atinge aparelhos com Android 5.0 ou iOS 15.1, versões antigas que não atendem mais aos requisitos técnicos das atualizações do app. Segundo a Meta, que controla o WhatsApp, a medida busca garantir segurança e desempenho, restringindo o uso a dispositivos atualizados. Os modelos afetados, muitos lançados há mais de 10 anos, não conseguirão mais acessar o aplicativo nem fazer download nas lojas oficiais. Para evitar perder mensagens, fotos e vídeos, o ideal é fazer um backup das conversas antes de mudar de aparelho. A Meta recomenda atualizar o sistema ou trocar de celular. Vale lembrar que o WhatsApp não possui uma lixeira como outros aplicativos. Uma vez que a mensagem é apagada, ela não pode ser resgatada diretamente pelo app. A única forma de tentar recuperar mensagens excluídas é usando o backup automático.
Esse backup, que pode ser feito diariamente, semanalmente ou por mês, é salvo na nuvem, no Google Drive ou iCloud e permite resgatar as conversas se o usuário reinstalar o aplicativo ou trocar de celular. Mas é importante manter essa função ativada. Sem backup recente, não há como recuperar mensagens apagadas, já que o WhatsApp não armazena histórico nos servidores da Meta. O recado é claro: se o seu celular é antigo, atualize ou troque de aparelho. E antes de tudo, salve seus dados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias, informações e utilidade pública para você no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Lionel Messi pode deixar o Inter Miami no fim desse ano e rumar para o Al Ahly da Arábia Saudita, reacendendo sua histórica rivalidade com Cristiano Ronaldo no futebol do Oriente Médio. Segundo o jornal L'Equipe, o clube saudita tenta convencer o astro argentino há semanas, visando contratá-lo assim que seu vínculo com o time norte-americano se encerrar. Messi já havia recusado uma proposta em 2023 para jogar na MLS, onde conquistou a Copa da Liga e a Supporters Shield. Caso aceite a nova oferta, o camisa 10 se juntaria a nomes como Firmino, Mahrez e Galeno em um clube ligado ao Fundo Soberano Saudita, que planeja usar o craque como símbolo de fortalecimento da Liga rumo à Copa de 2034, né? Para quem não sabe, a Arábia Saudita vai sediar aí a Copa de 34. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta terça-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A terça-feira será marcada por instabilidade no litoral do Nordeste, com previsão de chuvas em diferentes momentos do dia. Enquanto o interior da região segue sob tempo seco e ensolarado, as áreas costeiras terão variação de nuvens e pancada de chuva, especialmente durante a manhã. No Ceará e no Rio Grande do Norte, a chuva também será concentrada no período da manhã. Capitais como Fortaleza e Natal devem registrar pancadas fracas e moderadas ao amanhecer, mas a tendência é de melhora ao longo do dia. À tarde e à noite, o tempo se estabiliza, com céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação. Já nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Piauí e Sergipe, a instabilidade será mais prolongada. Nessas áreas, a previsão indica chuvas em vários momentos da terça-feira, tanto pela manhã quanto à tarde e à noite. Na Bahia, o tempo também segue estável no litoral, desde o extremo norte até a região sul do estado. Há previsão de céu nublado e chuvas recorrentes ao longo do dia. Em Salvador, a terça-feira será marcada por tempo fechado e possibilidade de chuva a qualquer hora. Por outro lado, o interior de todos os estados nordestinos permanece sob a influência de uma massa de ar seco. Nessas áreas, o dia será de muito sol, calor e umidade relativa do ar em níveis baixos, principalmente no sertão. Não há previsão de chuvas e os cuidados com a hidratação e a exposição ao sol seguem sendo recomendados. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 20 graus em Salvador. Já a máxima será de 34 graus em Teresina. A umidade relativa do ar na região varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A terça-feira será mais um dia de variações marcantes no clima da região norte do Brasil. Enquanto estados do sul da região continuam sob tempo seco e com baixa umidade do ar, áreas mais ao norte ainda registram instabilidades, com destaque para o Amapá, que terá uma manhã de tempo firme em várias localidades após um longo período de chuvas constantes. No Amapá, o dia começa com uma pausa nas chuvas em grande parte do estado. Depois de semanas com manhã predominantemente chuvosas, a terça
começa com tempo firme, céu parcialmente nublado e sensação de abafamento. No entanto, há previsão de retorno das pancadas isoladas a partir da tarde, principalmente em Macapá e nas áreas próximas ao litoral. No Amazonas e em Roraima, o padrão de estabilidade segue predominando. As capitais Manaus e Boa Vista devem enfrentar chuvas frequentes ao longo do dia, com possibilidade de volumes elevados e risco de alagamentos pontuais, principalmente em áreas urbanas e de menor drenagem. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento, intercaladas com períodos de céu nublado. No Pará, as chuvas se concentram no norte e no nordeste do estado, especialmente em cidades próximas à divisa com o Amapá e ao litoral. Nessas regiões, as pancadas devem ocorrer entre a manhã e a noite. Já nas áreas do centro-sul paraense, o tempo se mantém firme, com sol forte e calor intenso durante a tarde. No Acre, Rondônia e Tocantins, o cenário segue de tempo seco. O céu varia de claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas nos horários mais quentes. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 19 graus em Rio Branco. Já a máxima será de 34 em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A terça-feira será mais um dia marcado pela estabilidade do tempo na região sul do Brasil. Não há previsão de chuva nos 3 estados e o sol deve predominar do amanhecer ao anoitecer. As manhãs seguem amenas, mas as temperaturas entram em gradativa elevação ao longo do dia, favorecendo atividades ao ar livre e mantendo as condições típicas do período seco. No Rio Grande do Sul, o tempo permanece firme em todas as áreas, com céu variando entre claro e parcialmente nublado. O sol aparece desde cedo e contribui para a elevação das temperaturas à tarde, especialmente nas regiões centrais e oeste do estado. Não há indicativos de instabilidade. Em Santa Catarina e no Paraná, o início da manhã pode ser marcado por formação de nevoeiro em pontos isolados, principalmente em áreas de vale e serra. No entanto, a nebulosidade se dissipa rapidamente, dando lugar a um dia de céu aberto e tempo seco. As temperaturas seguem em elevação e a umidade relativa do ar pode cair nas horas mais quentes, especialmente no interior dos 2 estados. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 6 graus em Curitiba, já a máxima será de 22 em Florianópolis. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Esta terça-feira será marcada por tempo estável em grande parte da região sudeste do Brasil. O sol predomina na maioria das áreas e não há previsão de chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No entanto, o litoral norte do Espírito Santo será a exceção, com previsão de chuva persistente ao longo do dia. No Espírito Santo, enquanto a maior parte do estado terá sol entre nuvens e tempo seco, o litoral norte enfrenta instabilidades atmosféricas. O litoral norte do estado deve registrar pancadas de chuvas intermitentes, com céu encoberto na maior parte do tempo. A capital Vitória, porém, segue com tempo firme e temperaturas em elevação. No Rio de Janeiro, o cenário é de sol desde as primeiras horas do dia, com céu claro e parcialmente nublado. A umidade relativa do ar pode apresentar queda durante a tarde, principalmente em áreas afastadas do litoral. Em Minas Gerais, o tempo seco predomina em todas as regiões, do norte ao sul do estado. Belo Horizonte terá uma terça-feira de sol com algumas nuvens e temperaturas agradáveis. A ausência de chuvas se estende a todo o território mineiro. Já no estado de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de precipitações nem mesmo no litoral. As temperaturas continuam subindo, com destaque para o interior, onde os índices de umidade relativa do ar podem cair para valores próximos dos 20% durante a tarde. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 10 graus em Belo Horizonte e São Paulo. Já a máxima será de 26 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar na região varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Maricampo. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura.
A terça-feira mantém um padrão climático típico do inverno na região centro-oeste do Brasil. Tempo firme, céu entre claro e parcialmente nublado e nenhuma previsão de chuva nos 4 estados. No Distrito Federal e em Goiás, o sol predomina desde cedo, elevando rapidamente as temperaturas ao longo do dia. A baixa umidade relativa do ar segue sendo uma preocupação. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol e atividades físicas em horário de maior calor. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o cenário é parecido. A presença de nuvens pode aumentar levemente no período da tarde, mas sem previsão de chuvas. O tempo continua firme e o calor se intensifica, principalmente nas áreas mais ao norte dos estados. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 10 graus em Brasília, já a máxima será de 30 graus em Cuiabá. A umidade relativa do ar continua oscilando entre 20% e 70%, mantendo alerta para o ar seco em regiões urbanas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta terça-feira com a pergunta do Gustavo de Curitiba. É xará do cantor, Gustavo Lima é o nome dele, né? Xará de nome e sobrenome. Olha, o Gustavo recebeu uma ligação oferecendo um cartão de crédito grátis. Ele disse que aceitou, mas agora estão cobrando anuidade. Como agir? Ele pergunta, né? Olha, Gustavo, você foi vítima de propaganda enganosa, viu? Segundo o artigo 37 do CDC, o fornecedor é obrigado a cumprir o que prometeu. Se foi oferecido como gratuito, não pode haver cobrança, viu? Você pode pedir o cancelamento sem pagar nenhuma taxa e exigir devolução do que já foi cobrado, tá bom? Obrigado pela sua participação, meu amigo, e a gente se fala daqui a pouco aqui, né, com mais uma edição do Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do boi gordo registrou estabilidade. A arroba está sendo negociada a R$ 310,40 no estado de São Paulo. O mercado do frango teve queda de 0,27%. O quilo do frango congelado está cotado a R$ 7,44 e o frango resfriado a R$ 7,45 nas principais cidades paulistas. Já a carcaça suína especial teve estabilidade, sendo vendida a R$ 12,70 o quilo nos atacados da Grande São Paulo. O suíno vivo permanece com preços estáveis na maioria das regiões, com exceção de Santa Catarina, onde houve alta de 0,12% e o quilo passou a custar R$ 8,08. As informações são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. Ah, e tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho.
As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 849-9974-5130. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de junho já estão disponíveis para consulta. Os valores podem ser conferidos na portaria GMMS número 7.350, de 30 de junho de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a mais de 790 milhões de reais, destinados às gestões estaduais e municipais
municipais. A medida garante o repasse mensal de recursos da União a entes federativos para o cumprimento da legislação vigente, que institui o piso nacional da categoria. A presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, Solange Caetano, alerta sobre o impasse que os enfermeiros enfrentam em relação aos ajustes salariais vetados à categoria. O primeiro revés foi o veto do então presidente Bolsonaro à época, por conta do reajuste anual que existia dentro do projeto do piso. E quando voltou para o Congresso Nacional, apesar de toda a mobilização, nós não conseguimos derrubar o veto. Hoje nós temos um piso salarial congelado. Se não tiver um debate com o governo municipal, se não tiver um debate com o governo estadual para, de fato, reajustar o piso vai ser corroído até que, quando a gente prestar atenção, ele já não vai estar valendo absolutamente mais nada e o nosso poder de compra está zerado. Os valores dos recursos repassados são atualizados mensalmente pelo Ministério da Saúde e devem ser utilizados exclusivamente para o pagamento do piso da enfermagem, conforme regras estabelecidas. Os gestores locais devem acompanhar os lançamentos nos sistemas oficiais e garantir a correta alocação dos repasses. Reportagem Débora Souza. O Brasil possui 296 barragens indicadas como prioritárias, sendo que 241 dessas possuem risco alto ou médio de potencial dano humano. Nessas barragens, os responsáveis não cumpriram todos os requisitos de segurança exigidos na Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB. As informações sobre a situação das barragens brasileiras fazem parte do Relatório de Segurança de Barragens 2024-2025, apresentado no dia 1º de julho, durante o webinário na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. As barragens que necessitam de maior atenção estão em 24 unidades da Federação. Não foi apresentado o levantamento de barragens prioritárias na Paraíba, Paraná e Roraima. A coordenadora do RSB 2024-2025, engenheira Aline Cristina Costa da Silva, destaca que, das 241 barragens em situação de prioridade, 67% já se encontravam nessa situação no relatório anterior. Indicadas pelos órgãos fiscalizadores 241 barragens prioritárias para gestão de segurança. Dessas barragens, eles informaram que 77% da situação já estava estabelecida anteriormente, de anos anteriores. Ao menos 105 foi possível identificar que já constavam no RSB 2023, no último relatório, e elas permanecem nessa situação. Em 16%, o fiscalizador informou ter registro de acidente ou incidente nessas barragens. E em 17% também foi identificada a incapacidade técnica ou financeira do empreendedor para atuar. O RSB é elaborado anualmente sob a coordenação da ANA, com base em informações enviadas pelos 33 órgãos fiscalizadores de segurança de barragens ativos no país. Os objetivos do relatório são apresentar à sociedade um panorama da evolução da segurança das barragens brasileiras e da implementação da PNSB. De Brasília, Ana Catarina Lima. Os municípios brasileiros partilham no dia 10 de julho o valor da primeira parcela de julho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O recurso a ser transferido pela União aos cofres municipais ultrapassa 3,2 bilhões de reais. O montante é quase 8% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os municípios receberam 11,5 bilhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, destaca que a primeira parcela de julho também é cerca de 40% menor do que o decêndio anterior. Ele avalia que é preciso esperar os próximos decêndios deste mês para compreender se o recuo desta parcela foi uma sazonalidade ou se será tendência para o futuro. César Lima aponta que a redução no número de empregos pode ter resultado na diminuição do volume do repasse. Tivemos também aí, nesse mês, uma queda em relação à empregabilidade, né? Tivemos uma piora aí em relação aos índices de emprego.
o que pode, em parte, justificar esses números, mas temos que esperar aí um pouco, né, para nos próximos decênios desse mês e no início do mês que vem para ver realmente qual é o cenário. Entre os estados, São Paulo recebe a maior parcela, com mais de 397,4 milhões de reais, que será dividido entre municípios como Taubaté, Americana e Sorocaba, por exemplo. Em seguida, aparece Minas Gerais, com um montante acima de 395,3 milhões de reais, que será destinado a cidades como Betim, Divinópolis e Ibirité, por exemplo. Outra unidade da federação que conta com um dos maiores valores é a Bahia, com um total de 258,3 milhões de reais. No estado baiano, entre os municípios que recebem os valores do FPM estão Alagoinhas, Feira de Santana e Itabuna. O FPM é considerado a principal fonte de receita de aproximadamente 80% dos municípios do país. O repasse está previsto na Constituição Federal e corresponde a 22,5% do que a União arrecada com imposto de renda e com imposto sobre produtos industrializados. A quantia recebida pelos municípios varia de acordo com o número de habitantes e, ano a ano, passa por uma atualização com base em dados divulgados pelo IBGE. Reportagem Bianca Mingotti. Para se alinhar à média internacional de gastos em saúde, o Brasil teria que dobrar o investimento atual. Passaria de cerca de R$5 mil por pessoa para mais de R$10 mil. A afirmação é do estudo Cenários de Longo Prazo para a Necessidade de Financiamento da Saúde da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, apresentado nesta segunda-feira, 7 de julho, em Brasília. A análise projeta as necessidades de financiamento do sistema de atenção à saúde para os próximos 45 anos, tendo em vista as mudanças no perfil da população, a inflação do setor e a ampliação do acesso aos serviços. Para o economista Alessandro Casalec, autor do estudo, o principal desafio do Brasil nas próximas décadas é alocar o orçamento da saúde, tendo em vista a sustentabilidade fiscal. E o atendimento pleno da necessidade de financiamento da saúde não é sustentável, ou seja, não é compatível com o atual arcabouço fiscal se toda essa necessidade for atendida e não houver uma realocação de gastos, o que obviamente é muito difícil porque outros gastos estão, por exemplo, na Previdência, que é uma despesa obrigatória e que também cresce, impulsionado por fatores, inclusive, semelhantes aos da saúde. De acordo com o economista, a transição demográfica não é o fator mais relevante no cenário brasileiro. O envelhecimento da população vai levar a um aumento da necessidade, mas não é o protagonista desse movimento. É quando a gente inclui outros fatores, como ampliação de cobertura do sistema público para incluir os desassistidos e também inflação e tecnologia, que nós temos um impacto mais significativo e a necessidade de financiamento passa a crescer de forma mais acelerada. Para conhecer o estudo na íntegra, acesse brasil61.com. Reportagem, Janaína Michal. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Condições climáticas. Verifique as condições climáticas antes de sair para passear com seu pet. Evite passeios em dias muito quentes, pois o calor excessivo pode ser prejudicial para seu animal de estimação. Se estiver muito quente lá fora, opte por passeios mais curtos ou em horários mais frescos do dia. Hidratação e proteção solar. Garanta que seu pet tenha acesso à água fresca antes e durante o passeio, especialmente em dias quentes. Além disso, se o seu pet tem pelagem curta ou clara, considere usar protetor solar Pet Friendly para protegê-lo dos raios solares nocivos. Você ouviu Mundo Pet. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Em 2019, a resistência bacteriana matou mais gente no mundo do que o vírus do HIV ou a malária. Foram mais de 1 milhão de mortes. Em 2050, poderão ser mais de 10 milhões ao ano, gente. Para comparação, em 2 anos, a Covid matou 6 milhões. Há um uso indiscriminado de antibióticos em casos leves e moderados de quadros virais, sem infecção bacteriana secundária comprovada. Ó, que perigo!
Um exemplo disso foi que diversos estudos mostram aumento na incidência de bactérias resistentes a tratamento em pacientes internados com Covid. Outro setor que usa antibióticos exageradamente é a agropecuária. Isso me preocupa, hein? De modo preventivo eles usam, mas presta atenção. Um trabalho da ONG Proteção Animal Mundial encontrou genes de resistência bacteriana que podem colonizar humanos em amostras de águas próximas às criações do interior paranaense. Ai, ai, ai. Então, gente, presta muita atenção com essa coisa do antibiótico. É sério, só tome com prescrição médica e tratamento já comprovado, viu? É preciso ter atenção e muito cuidado. Para saber mais, já sabe que lá no site da Veja Saúde tem sempre a reportagem completa. Saúde para vocês, hein? Tchau! Dicas de saúde. Agora no seu rádio, Minuto Digital. Minuto Digital. Use a lupa para ampliar partes da tela. No Windows, pressione Windows ++ para ativar a lupa. No Mac, vá em preferências do sistema Acessibilidade, Zoom. Você acabou de ouvir Minuto Digital. Minuto Digital. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h56, 7h56, continuamos com o nosso Jornal Maricampo, vivendo hoje 8 de julho, ano de 2025. Vamos com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. Em meio à seca, 67 municípios do Rio Grande do Norte recebem a Operação Carro-Pipa. Prestes a enfrentar mais um período de seca, o Rio Grande do Norte ainda precisa conviver com a utilização de carros-pipa para o abastecimento de 67 municípios, onde vivem 79 mil potiguares. Os dados são da Defesa Civil do Estado. A necessidade de carros-pipa persiste, mesmo com o anúncio de projetos para diminuir os efeitos da seca durante os últimos anos. No estado, os reservatórios de água operam atualmente com 48% da capacidade total, segundo o Instituto de Gestão das Águas, IGARNE. Valfredo Gugel volta a ter pacientes nos corredores. 5 novos leitos serão abertos. O principal hospital público do Rio Grande do Norte, o Hospital Estadual Monsenhor Valfredo Gugel, voltou a registrar superlotação em seus corredores e alas da unidade nas últimas semanas, segundo denúncias de familiares de pacientes que estavam internados no hospital. Segundo informações do Sindicato dos Servidores em Saúde do Rio Grande do Norte, SINDSaúde, a situação se agravou após 4 salas de cirurgia ficarem presas com pacientes que deveriam estar em leitos de UTI. A secretária de Estado da Saúde Pública divulgou uma nota informando a abertura de 5 leitos de UTI de forma emergencial, podendo ampliar para mais 5 nos próximos dias, com o objetivo de desafogar as salas cirúrgicas e as UTIs do Valfredo. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje: sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. A mínima para hoje, 23 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 73 e a máxima de 91%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, terça-feira, 8 de julho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h31 e o pôr do sol será às 17h20. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi a 1h55 e a seguinte pré-mar será às 14h30. A primeira baixa-mar será daqui a pouquinho, às 8h13, e a seguinte baixa-mar às 20h27. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 2h27.
teremos 11 horas e 48 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 25 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Jornal Maricampo, sempre te deixando bem informado em todas as manhãs do nosso jornal. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Olá, meu amigo Marcelo Dantas, muito bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, internautas que estão ligadinhos neste exato momento no Jornal da Maricampo. Estamos chegando, mais um dia, hoje é terça-feira, dia 8 de julho de 2025, chegando aqui no Jornal da Maricampo para mais uma vez trazermos e destacarmos o futebol do estado do Rio Grande do Norte. E o América, após empate no último domingo diante da equipe do Santa Cruz, voltará aos treinamentos logo mais à tarde para o próximo compromisso que ocorrerá domingo que vem no estádio Arena das Dunas, onde o nosso representante irá enfrentar o Central de Caruaru. Central que venceu o Santa Cruz de Natal e com esta vitória permaneceu na segunda colocação do grupo A3 com 23 pontos ganhos. Para este compromisso, o América já deverá contar com o retorno do atacante Salatiel, que não pôde atuar diante do Santa Cruz pernambucano, pois no treinamento coletivo antes da partida sofreu uma contusão após o choque com o goleiro lá no treinamento do América. Por isso, não pôde atuar diante da equipe do Santa Cruz pernambucano. O atleta será observado durante toda a semana, mas acredita-se que ele deverá ser liberado para retornar à equipe titular do América no confronto contra o Central de Caruaru no próximo final de semana no estádio Arena das Dunas. Só revivendo, o América está na terceira colocação com 20 pontos ganhos, frutos de 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No próximo domingo será o confronto direto com o Central de Caruaru. Se o América vencer, o time pernambucano voltará à segunda colocação, pois igualará o número de pontos, 23, porém o América tem vantagem no saldo de gols. Por isso, é muito importante o compromisso do próximo final de semana. Será um jogo de 6 pontos entre América e Central de Caruaru, aqui no estádio Arena das Dunas. Com relação a outro nosso representante na Série D, o Santa Cruz de Natal, perdeu lá na cidade de Caruaru no final de semana para o Central por 1-0. O gol foi marcado já no finalzinho da partida. Com esta derrota, o Santa Cruz Potiguar permaneceu na 5ª posição com 13 pontos ganhos. E o seu próximo compromisso será nada mais, nada menos contra o Santa Cruz pernambucano, lá no estádio do Mundão do Arruda. E o nosso representante, o Santa Cruz Potiguar, precisará trazer um bom resultado. A vitória seria o ideal, mas o empate também será bem-vindo para o representante norte-rio-grandense, no caso o Santa Cruz de Natal. Ele, obtendo este empate, ele continuará na briga para que possa ficar com a 4ª vaga do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembrando que matematicamente já estão classificados para a segunda fase da Série D o Santa Cruz com 23 pontos e o Central de Caruaru também com 23 pontos. O América com 20 pontos ainda não está classificado matematicamente, mas está bastante próximo de alcançar a sua classificação para a segunda fase. Em vencendo o seu próximo compromisso diante do Central de Caruaru, o nosso América também garantirá passagem para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar do ABC. O ABC empatou no finalzinho da partida no último sábado, lá na cidade de Aracaju, diante do Confiança. O time alvinegro está vencendo por 1-0, mas já no finalzinho da partida, no último lance do jogo, o Confiança empatou e o ABC trouxe para Natal um pontinho. Com este ponto, a equipe alvinegra agora soma 11 na tábua de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Está na parte de baixo da tabela. O próximo compromisso do representante potiguar será lá na cidade de Tombos, diante da equipe da Tombense do estado de Minas Gerais. Será necessária que o ABC consiga uma vitória para que possa fugir dessa zona de rebaixamento e também começar a lutar por uma classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo passado diante do Confiança marcou a estreia do técnico Rodrigo Santana, que foi contratado e estreou no jogo passado lá na cidade de Aracaju
contra a Confiança. Rodrigo Santana deverá fazer algumas alterações para o compromisso lá na cidade de Tombos, diante da Tombense, no próximo final de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O ABC apenas conseguiu uma vitória. Isto é preocupante. Por quê? Porque se terminar esta primeira fase empatado em número de pontos, o primeiro critério de desempate será o número de vitórias. E o ABC só conseguiu até o presente momento uma vitória. Foi lá na cidade de Brusque, diante do Brusque. Por isso, volto a frisar, é importantíssima a vitória no próximo final de semana, lá no interior de Minas Gerais, para que o ABC melhore a sua pontuação, melhore a sua colocação e também aumente o número de vitórias na competição. Meu caro Marcílio Dantas, foram as informações do Esporte do RN para esta terça-feira, aqui no Jornal da Maricampo. Mas antes de me despedir, quero mandar um forte abraço para os nossos ouvintes que estão neste exato momento nos escutando, nos assistindo. A minha amiga Lúcia Maria da Silva, presidente da ADEVIS, Associação de Deficientes Visuais do Rio Grande do Norte, está escutando o Jornal da Maricampo. A sua irmã Vera Lúcia, a Vilma, ao Marco Aurélio, ao Rafael, também lá na ADEVIS, estão nesse exato momento todos escutando, ligadinho aqui nas notícias do esporte do Rio Grande do Norte. Mandar um forte abraço também para a Margarete, lá na nossa da apresentação, para o meu amigo Moab, na Potilândia, para o Gildo Xavier Damasceno, em Nova Parnamirim, para o Gutenberg Xavier Damasceno, seu irmão, também na Potilândia, para o José Carlos, em Mãe Luísa. Agora vamos para o estado do Ceará, para a minha amiga Vilma Lainer, para o George Freitas, para o André Benevides. Através destes, cumprimento todos os ouvintes que todos os dias nos dão a honra e a satisfação de contar com a sua valorosa audiência aqui no Jornal da Maricampo. Valeu, Marcílio! Ficamos por aqui. Foi tudo por hoje, mas prometemos voltar amanhã, quarta-feira, trazendo tudo mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, com notícia do Esporte do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fique com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Serra Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café.
Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o café, quem caprichou hoje, quem preparou o café para todos os ouvintes da Rádio Maricampo, foi o meu amigo Guedes, o homem do kit da construção. Estava desaparecido o Guedes, né? O Guedes estava desaparecido, Eu não sei porquê, mas estava desaparecido. Bom, aproveitando esse coffee break que o Guedes preparou justamente para servir Gunter Goretti, o nosso amigo lá que está no kit da construção, que também trabalha, né, colaborador, trabalha no atendimento como vendedor, também vai experimentar esse café maravilhoso. A gente quer incluir aqui a Gi lá em Lajes Pintadas, Luzia Félix em Santa Maria, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, também a Luciana em São Gonçalo do Amarante, Luiz em Ceará Mirim, Terra dos Verdes Canaviais, Valquíria em Dissé Rosado, cafezinho também para Otávio Lamartine, nosso superintendente, e também a Seixa, que é a sua digníssima. Também vai para Elizabeth, lá em Maqueibolândia. Alô, Elizabeth, bom dia para você. Também para Aníbal Luiz, o homem do futebol do RN aqui na Maricampo. Por sinal, parabéns pela programação, Aníbal, tá show de bola. Vai também para Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito. O Marcos Brito hoje não teve aquele trabalho enorme de fazer o buffet. O buffet hoje, né, que é o coffee break, vai ficar por conta do meu amigo Guedes. Ô Guedes, o que é o cafezinho hoje? Café hoje? Cuscuz recheado com sardinha, ovos e torresmo. Faz tempo que eu não como torresmo. Ô Pedro Abacateiro, cadê você, Pedro Abacateiro? Cadê? O Marcos Brito vai comer muito torresmo. Como é que é? Quer um copo cheio de torresmo? Que isso? É porque faz tempo que você não come torresmo, né? Homem exagerado. Cuscuz, torresmo, rapaz. Ele colocou pra arrebentar, rapaz. O que é? Cuscuz recheado com sardinha, ovos e torresmo. E o Marcos Brito, eu quero um copo inteiro de torresmo. Mas esse homem eu não sei não. O Marcos Brito é cheio das 9 horas bordadinhas. Ô, dona Lulu. Essa turma é demais. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia hoje. Depois de um tempo a gente aprende a amar coisas que antes passavam despercebidas. O silêncio de uma manhã tranquila, a casa em ordem, uma conversa sem pressa, o prazer de voltar para casa, a paz de não precisar provar nada para ninguém. Com Deus no centro a gente entende que a verdadeira riqueza está em valorizar menos o barulho do mundo e mais leveza da alma. Tenham todos um dia recheado de muitas bênçãos e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.